perseveravam. É isso. Fala para o irmão aí. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu queria pedir, não sei onde está aquela Bíblia grande nossa aqui. Ela está por aí, gente? Eu não estou vendo, ela está aqui. Estou procurando a Bíblia aqui, então está aqui embaixo. Aqui. Essa Bíblia pode deixar em cima do púlpito, é uma Bíblia de uso mesmo para púlpito, tá? Doutrina dos apóstolos. Eu queria que a gente pensasse sobre isso hoje. O que é essa doutrina que foi passada, ensinada pelos apóstolos? Eu já tinha dito para vocês que na Bíblia a doutrina não tem nada a ver com uso e costume, né? Porque muitas igrejas chamam de doutrina a questão de roupa, de cabelo, de comprimento de cabelo, se corta, se não corta, aí é culto de doutrina. Mas na Bíblia isso não é doutrina. Doutrina na Bíblia é o ensinamento, são os fundamentos cristãos, amém, queridos? Então a Bíblia afirma nesse versículo que nós lemos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos. E eu quero parar com você para observar quais são esses ensinamentos. Eu separei 4 deles. A gente poderia estudar 10, mas não é possível, né? Por causa do culto, do horário e tudo mais. Então eu separei 4 desses fundamentos que são a essência dessa doutrina, chamada doutrina dos apóstolos. Uma coisa curiosa para você pensar comigo, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E alguns trechos pequenos em aramaico. E na língua grega, quando Deus escolheu essa língua para que a Bíblia fosse registrada no Novo Testamento, é porque a língua grega é uma língua muito detalhada. Para você dizer uma coisa em grego, uma frase pequena diz muita coisa. Às vezes você leva 10 linhas em português para explicar uma palavra de grego. Ou seja, é uma língua extremamente abrangente. E já existe uma coisa curiosa já na primeira palavra, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Esse perseverar significava que eles perseveravam em tudo isso. Mas eu queria primeiro te mostrar o que significa essa palavra perseverar. É uma palavra grega que tem um sufixo que é conhecido da gente. É o sufixo ontes, né? Então o final dessa palavra grega é ontes. E esse sufixo é nada mais, nada menos no grego do que o aumentativo, do que algo que é muito grande, de algo que é abrangente, de algo que é amplo. Por exemplo, nós temos aqui o presbítero Francisco, que é conhecido pelos mais íntimos como Chico, e pelos mais íntimos ainda como Chicão. O Chico lá na Grécia, o Chicão seria Chicontes, né? Por causa desse final, dessa terminação, ontes, né? Então se é Chicão, dá Chicontes, né? E isso serviria para todos nós aqui, né? Então, se fosse Davisontes, né? Então é aumentativo, mostra que alguma coisa é grande. É por isso que alguns nomes em português, rinoceronte, vem dessa terminação grega, que é aquele animal enorme. Elefante também no português tem A, mas no grego a terminação é onte também. Então significa, olha o tamanho dele, né? As toneladas, né? E eu já sei que alguns já estão olhando para mim, então, imaginando meu nome grego já, né? Por falar em coisa grande, né? Então, a primeira palavra, essa palavra perseveravam, ela é uma flexão de um verbo que tem essa terminação, ontes. Ou seja, não é só perseverar, é perseverar muito, é ter uma convicção muito forte sobre alguma coisa. Significa o seguinte, que eles estavam dispostos a seguir aquela doutrina nem que morressem, que eles iam obedecer os ensinamentos de Deus ainda que tivessem que pagar para a vida. E muitos deles pagaram, é só ler lá na Bíblia. Muitos deles foram perseguidos e mortos porque não abriam mão da verdade. E eles também disseram que iam perseverar nas orações. Fala para o irmão aí, nós temos que orar muito. Será que nós estamos no diminutivo ainda na oração? Ou já estamos indo aí pelo menos para o aumentativo, orando mais, buscando mais oportunidades? A igreja oferece tantas oportunidades, todo dia que
de 6 às 7, terça-feira, culto de oração. Agora estamos lançando, né? Nós fizemos agora o primeiro antes da ceia, o sábado antes da ceia, um culto vespertino, um culto de manhã, com as portas abertas, a gente louva a Deus, né? Até, se você quiser cultuar agora, até sábado, pastor, trabalho, né? Nós temos irmãos aqui que trabalham de noite, alguns que nem domingo tem condição, porque o horário de trabalho não permite ter vindo no domingo, né? E a igreja está abrindo opções. Hoje a gente está voltando para a tarde da vitória, né? De repente você não tem como vir na escola dominical, mas pode vir na tarde da vitória, né? Então a igreja está oferecendo oportunidades para que você busque mais, para que você ore mais, para que você se envolva mais com as coisas de Deus. A gente não espera que as pessoas estejam em tudo, mas também nós não podemos esperar que as pessoas estejam só em alguma coisinha da igreja, né? E não vai participar de mais nada. Durante o ano nós temos encontros de casais. Esse ano nós vamos ter um encontro forte aí algumas vezes no ano. Sabe o nome do encontro? Cadê os homens? Cadê os cabra macho aí? Levanta a mão. Está em dúvida aí, irmão? Levanta de pressa para negócio. Então se ficar assim e tal, cuidado, levanta com pressa esse negócio aí. Nós vamos ter um encontro aqui chamado Homem que é Homem de Deus, né? A gente vai falar a atitude de homens de Deus, como é que tem que ser, né? Olha, meu irmão, homem de Deus é diferente, né? Me perdoa falar isso. A Cris está aqui, outros irmãos estão aqui. Irmãos, tem vezes que o nosso banheiro aqui não pode fazer um trem daquele, irmãos. Você vai usar um banheiro, você precisa levantar a tampa. Outra coisa, não custa nada o homem sentar no vaso e, né, fazer seu xixi. Tem que ficar jogando coisa para tudo que é lado? Né? Ah, só macho, negócio comigo. E nós vamos conversar até sobre essas coisas, vamos conversar. E a gente tem um padrão de machismo que às vezes é bem errado, né? Aí a esposa tadinha, ela vai lá, capricha lá, né? Quando chega lá o negócio está tudo zoado. Fala pra mim se não é terrível, se chegar no banheiro e ver uma tampa molhada ali, né? É chato. Quando é na rua por aí, você não tem como controlar isso. Mas na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso local de trabalho, a gente tem que caprichar e pensar no próximo, né? Tem que pensar no próximo para usar, né? Isso também é amar o próximo, né? O próximo que vem depois da gente, né? Então, nós vamos ter esses encontros. Homem que é homem de Deus, como é que ele age, né? Então a igreja está oferecendo muitas coisas. Você não pode ser alguém que não participa das coisas. Participe das coisas que a igreja oferece, as programações que a igreja oferece. Bem, esse pessoal aí, que nós estamos estudando, eles estavam dispostos a ir até as últimas consequências. Orar muito, obedecer muito à doutrina de Deus, ter muita comunhão com os irmãos, participar da ceia com muita alegria, porque a Bíblia diz que eles perseveravam no partir do pão, e todas as outras marcas que a gente vai mostrar depois. Mas hoje eu quero enfatizar a doutrina dos apóstolos. Ou seja, que doutrina é essa? Que eles queriam perseverar com tanta convicção, com que, né, sabiamente o escritor bíblico, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, usou essa palavra que é um aumentativo para mostrar que não era qualquer perseverança, não era perseverança até um ponto, mas uma perseverança até últimas consequências. Eu vou obedecer a Deus, mesmo que eu desagrade os homens. Não, eu vou obedecer a Deus, ainda que eu perca dinheiro se eu tiver que fazer do jeito que Deus quer, mas eu quero obedecer a Deus até as últimas consequências. Era assim que eles pensavam. E eu quero que a gente pare para ver que tipo de doutrina era essa. Eu vou passar algumas palavras, mas lá no rebanhão vai ter depois, não precisa preocupar agora. Primeiramente, essa doutrina dos apóstolos se constituía do querigma apostólico. Fala para o irmão aí, querigma. A palavra querigma significa proclamação, anúncio. Então, é interessante isso. Os apóstolos ensinavam aqueles primeiros cristãos que eles tinham que proclamar Jesus, tinham que proclamar Deus, seja de uma maneira pública, seja nos cultos, seja nas praças, seja na vida pessoal. Uma das frases que levou o Império Romano a se levantar contra os cristãos e persegui-los, e milhares de cristãos foram mortos. Numa dessas perseguições foi que Paulo morreu, quando Nero se levantou e matou diversos cristãos. Foi naquele martírio que Paulo morreu.
Muitos estavam revoltados com os cristãos por causa de uma proclamação que eles faziam. Eles diziam o seguinte: Jesus Cristo, Curios. Fala para o irmão aí, é bem difícil falar. Jesus Cristo, Curios. Fala para ele, só Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, naquele tempo havia vários deuses, e o próprio imperador, ele era adorado como Deus. Quando os cristãos começaram a proclamar: só Jesus Cristo é o Senhor, não tem outro. O imperador não é Senhor, não. Nenhum desses deuses aí são senhores. Só Jesus Cristo é o Senhor. Praticamente o mundo se levantou contra eles. Mas essa proclamação, havia frases que os cristãos usavam na sua proclamação que mexia com o mundo. Por exemplo, a conhecida palavra Maranata, que até alguns entendem como ora vem Senhor Jesus, mas na verdade ela é um termo muito mais amplo do que isso. Você sabe o que significa Maranata? Fala para o irmão aí. Jesus veio, vem e virá. É isso que significa Maranata. Ou seja, ele veio aqui, ele nasceu e viveu entre nós. Ele subiu ao céu, mas ele continua conosco através do Espírito Santo. Então a cada dia a presença dele vem na nossa vida, está presente conosco, e ele virá visivelmente nos buscar um dia e nos levará para o céu com ele. Essa expressão mexia. É por isso que o tema da nossa região, quando disseram isso, aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. É muito propício. Uma das coisas que os fez alvoroçar o mundo foi justamente as suas proclamações, o seu querigma. E nós precisamos fazer isso. Você precisa proclamar Jesus para as pessoas. Você precisa fazer declarações para as pessoas, mas sabendo o que está dizendo. O que acontecia no querigma é que eles faziam a proclamação e davam explicações muito claras do significado do querigma. Por exemplo, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo significa aquele que veio para salvar, o ungido de Deus que veio para salvar. E quando diz que ele é Senhor, significa que ele quer dirigir as nossas vidas. Jesus não é Senhor de uma pessoa que é ele que toma as decisões sem consultar a Deus. Jesus não é Senhor de uma pessoa que tem a Bíblia só para enfeite. O senhorio de Cristo tem que ser real na nossa vida. Nós temos que nos submeter a Ele e à vontade dEle. Então, quando um cristão declarava que Jesus Cristo era o Senhor no livro de Atos, havia uma unção muito grande, porque ele vivia isso. Ele não só dizia que Jesus era o Senhor, Jesus era o Senhor da vida dele. Aleluia! Glória a Deus! Aí você vê pessoas falando às vezes coisas de Deus, mas você vê que a vida dele não tem nada a ver com o que ele fala. Ele não parece acreditar no que ele fala. Mas o querigma é uma doutrina dos apóstolos, é um ensinamento dos apóstolos, que temos que proclamar de maneira objetiva, com expressões, frases e ensinamentos enxutos, né, sobre Deus, sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus. Tem muitos exemplos na Bíblia, o tempo não nos permite, mas, por exemplo, eu cito, né, aí, não precisa abrir, mas eu cito, diz lá em 1 Timóteo 3,16, por exemplo. Essa é uma forma, eles fizeram, a igreja primitiva fez muitos cânticos para declarar o seu querigma, proclamar a pessoa de Jesus. Então, por exemplo, em 1 Timóteo 3,16 diz que este é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado em carne, aquele que foi justificado em espírito, aquele que foi pregado, anunciado no mundo, aquele que foi visto entre os anjos, escrito no mundo, pregado entre os gentios e recebido na glória. Amém, queridos? Viu como é que eles fizeram um resumo da pessoa de Jesus, da pessoa, da obra dele, de uma maneira muito clara? Eles proclamavam isso, e depois a pessoa, mas como é que eu entendo isso? Eles explicavam de uma maneira clara também, né? Hoje está muito complicado, as coisas são complicadas, as pessoas estão complicando demais o Evangelho, mas nós precisamos entender que isso é doutrina dos apóstolos. Amém, queridos? É assim que eles faziam e é assim que a gente tem que fazer. Enquanto existem uns por aí que eu tenho visto, como é que está hoje? Como é que estão as coisas hoje? Aliás, foi até, irmãos, dessa proclamação
que surgiu o chamado credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e tal. E alguns até pensam que o credo é um credo da Igreja Católica, mas eu queria vos informar que quando o credo surgiu, não existia Igreja Católica nem Igreja Protestante. O credo apostólico é dos cristãos, amém, queridos? E nós não precisamos abrir mão dele, não, que ele é um ótimo resumo, né, do plano de Deus, de salvação, da pessoa de Deus, da pessoa do Espírito Santo, de Jesus. E aí, infelizmente, né, a grande religião foi lá e colocou, né, da Santa Igreja Católica Apostólica. Não é isso que o credo diz. O credo original não fala isso, fala que é da Igreja de Deus, é todos aqueles que são cristãos. Mas foi justamente dessa necessidade de proclamar, de anunciar e colocar a fé em termos que fosse claros para as pessoas. E hoje você vê que ao invés de enigma, você observa que ao invés de proclamar o nome de Jesus, as pessoas proclamam o nome de igreja. Vá na igreja tal, o Jesus da igreja tal, né? Mas não é esse o querigma apostólico. Não é isso, não faz parte da doutrina dos apóstolos. Pregar nome de igreja, anunciar nome de igreja. Não estou falando que não pode fazer propaganda. Propaganda é uma coisa. Mas quando você fala de salvação, você tem que falar de Jesus. Ninguém é dono de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade não é patrimônio de uma igreja qualquer. Aliás, eles são os donos da igreja. O Senhor da igreja é Jesus. O Pai é aquele que age, né, através do seu Filho na vida da igreja e através do seu Espírito Santo. É nós que pertencemos a eles, não é eles que pertencem a nós. E muitos estão por aí proclamando o nome de igreja, nome de artista gospel. Tem nome de artista gospel que faz mais sucesso do que o nome de Jesus. Uma vez ali na Gustavo Adolfo, tinha pregado num poste, eu estava a pé naquela época, e num poste tinha um cartaz, estava escrito assim: grande culto de louvor, estará presente não sei quem, fulano de tal, um monte de nome lá, tal, e lá embaixo estava escrito assim: e estará também presente para brilhantar o Senhor Jesus. Estará também presente. Falei, poxa vida, ele pôs 10 nomes na frente do nome dele e ainda falou que só estava lá para brilhantar, né? Muitos estão promovendo nomes, pessoas, bandas, artistas, e quase não falam o nome de Jesus. E quando falam, usam o nome dele como se fosse uma espécie de desculpa, né, para aquilo que estão fazendo. Muitos estão usando Jesus como se fosse um mantra, né? Jesus, 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 Jesus. Se Jesus tem poder, se Jesus tem poder, se Jesus tem poder. Fala para o irmão aí, nós não somos hindus. Fala para ele aí, para ficar fazendo mantra. Você sabe o que acontece? Por exemplo, na Bíblia teve pessoal que foi expulsar demônio em nome de Jesus, né? Aliás, eles foram expulsar em nome do Jesus que Paulo prega. Os filhos do sacerdote, acho que é Seba, não, meu camarada. E aqueles homens chegaram com aqueles demônios e falaram assim: sai em nome de Jesus, nós expulsamos vocês demônios em nome de Jesus que Paulo prega. Alguém se lembra o que aconteceu? A Bíblia diz que os demônios começaram a bater nele, deram uma coça neles, arrancaram a roupa deles, fugiram pelados. E os demônios falaram assim: a Jesus nós conhecemos, a Paulo conhecemos muito bem, sabemos quem é, mas e vocês, quem são? Não adianta ter o nome de Jesus na boca se não tem no coração. Não adianta falar de Jesus se não vive Jesus. Nós não fazemos mantra, mas proclamamos o nome daquele que nós cremos de verdade. E quando declaramos alguma coisa sobre Jesus, nós estamos calcados numa convicção gigantesca, numa convicção ontes, numa convicção grande e irredutível. Somente Ele é o Senhor, é o Salvador. Deus vai começar a usar o seu querigma. Fala para o irmão aí, Deus vai usar o seu querigma. Se você chegar com fé e falar aquilo, não por falar, mas quando você chegar e falar para alguém, o Senhor vai te libertar, o Senhor vai fazer uma obra na sua vida, e você crê de todo o coração, alguma coisa vai começar a acontecer na vida daquela pessoa. Glória a Deus. Nós estamos vivendo num mundo evangélico de mantras, onde as pessoas só falam achando que as coisas têm que acontecer, mas o segredo está nesse compromisso irredutível com aquela verdade, aquela declaração que nós estamos fazendo. Tinha muito mais a dizer, mas o que não der, você vê no grupo. Bem, uma outra palavrinha. A primeira, então, que faz parte da doutrina dos apóstolos, é o querigma apostólico.
Outro aspecto da doutrina dos apóstolos também é o evangelion apostólico. Fala para o irmão aí, evangelion. Ou seja, a maneira de apresentar, de pregar o evangelho dos apóstolos. É interessante, irmãos, que eu tenho visto pessoas que ao invés de pregar o evangelho, elas pregam coisas. Ó, vai na minha igreja, porque o banco é gostosinho, é estofadinho, é uma delícia lá. Tem ar-condicionado, né? Ele prega o ar-condicionado da igreja, ele prega o banco da igreja, ele prega o louvor da igreja, né? Ó, vai lá que você vai ver o Guilherme tocar, o Guilherme está crescendo muito no guitarrão, mas tá mesmo, hein? Gente, na ressurreição, nós vamos ter a obra da ressurreição. Você não acredita o que esse menino está fazendo aí? Eu passei as coisas para ele, nem eu consigo fazer, eu estou fazendo a ele. Ele já está fazendo, né? Ele e o João também, no baixo, brincadeira, os camaradas. E a turminha nossa toda aí, né? Taizinha, Tabita, todo mundo aí, né? Larissa. Mas nós não pregamos essas coisas. Ah, vai na minha igreja, porque, né? Lá tem música boa, né? O apóstolo Paulo, ele declara, ele faz a seguinte declaração. Ele, em 1 Coríntios 1:23, ele diz o seguinte: nós não vos fizemos saber nenhuma outra coisa, mas nós vos pregamos a Cristo e este crucificado. O nosso discurso é Jesus. Jesus uma vez disse: quando eu for levantado naquela cruz, eu atrairei os homens a mim. Você acha que a igreja é mais atrativa do que Jesus? Você acha que é as coxinhas da cantina que nós temos que chamar as pessoas para comer? Aí você vê o pastel lá da igreja, você vê as fritas da Joana, né? O Mac Joana, não tem Mac frita, não tem Mac Joana aqui, né? Não, nós pregamos a Cristo. Se você pregar a Cristo para as pessoas e orar em cima disso, pessoas vão começar a ser atraídas através da sua vida para Jesus. E os cristãos não abriram mão disso, de pregar o Evangelho, de pregar a verdade do Evangelho. Por exemplo, nós temos que falar isso para as pessoas, que todos nós somos pecadores. Os meninos aqui da igreja, eu cheguei para o ensaio, foi na sexta, né? E eu tenho uma brincadeira com eles, coisa nossa, né? Eu chego e falo assim: ei, pecadores, né? Aí ele: aí, pecador. Sabe por quê? Fala para o irmão aí, antes de Jesus, você era pecador perdido. E depois de Jesus, você é pecador redimido. Mas continua sendo pecador, irmão. Tem gente que quer pregar o evangelho falando só para os outros que eles são pecadores, como se a gente não fosse mais. Esse evangelho é hipócrita, né? Glória a Deus pelo sangue de Jesus que nos purifica. Glória a Deus, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É o que diz a Bíblia. Nós não pregamos um evangelho de perfeitinhos. Nós não pregamos o evangelho, é você aí que está perdido aí, ó, né? Não, a minha única diferença daquela pessoa que está lá fora é que eu fui redimido pelo sangue de Jesus. Amém, glória a Deus. O apóstolo Paulo disse o seguinte: Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou, quem sabe falou Adriano, dos quais eu sou o principal. Gente, é o apóstolo Paulo. Será que alguém aqui orava mais do que ele? Será que alguém aqui sabia mais Bíblia do que ele? Será que alguém aqui já visitou o céu como ele visitou, levado por Deus? Mas ele disse: Jesus veio salvar os pecadores, e eu sou o principal pecador que ele alcançou. Vocês também se sentem como principal? O pecado de ninguém poderia me lançar no inferno, só os meus. Então eu tenho que crer que eu sou o principal pecador, porque só os meus pecados poderiam me condenar. Mas hoje eu creio que Jesus morreu por eles, e eu tenho então um lugar no céu. Exaltado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que pregar o Evangelho, as verdades sobre a morte de Jesus, sobre o que ele fez na cruz, sobre a sua ressurreição. Diga para o irmão: alguém já disse, nós temos que viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. As verdades do Evangelho têm que estar frescas na nossa vida. Eu tenho que estar constantemente me lembrando que Ele está vivo, que Ele vem me buscar,
que deu a vida por mim, Ele pagou um alto preço naquela cruz, e eu preciso falar isso para as pessoas. O Evangelho por si, irmãos, a Bíblia diz o seguinte, que o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas a Bíblia diz que é por meio dessa loucura, quando você prega, é que as pessoas conhecem a Deus, é que os portais da alma se abrem e a pessoa começa a enxergar a Deus. É quando você prega essa doideira que é a cruz. Mas por que ele tinha que morrer na cruz? Teve um certo cristão lá do cerca do ano 1000 e pouco, Anselmo de Canterbury, Anselmo de Cantuária, ele escreveu um livro famoso chamado Por Deus Homo, Por que Deus se fez homem? E naquele livro ele cria um personagem que é ele mesmo, e ele faz perguntas, né? Aquele personagem faz perguntas para Anselmo. O personagem se chama Bozo, né? Não tem nada a ver com o palhaço não, viu? Mas o nome era Bozo, né? Então aquele personagem que ele criou perguntava, mas por que ele tinha que vir? Ele não podia resolver isso lá no céu mesmo? E aí ele perguntava, mas por que tinha que ser numa cruz? Ele não podia ter uma morte mais leve? E aí Anselmo vai respondendo, né? Que tinha que ser assim, porque os homens tinham que ter um representante sem pecado, e nenhum dos homens foi capaz de não pecar. Então aquele que é o Cordeiro de Deus, ele desceu até aqui, se fez homem, e ele nos representou diante de Deus. As verdades sobre Jesus tem que estar na nossa boca, tem que estar no nosso coração. Esse é o Evangelho que pregamos. Tem muita gente pregando aí, você vai ter iate, você vai ter carro. Isso não é Evangelho, meu irmão. Evangelho é Jesus Cristo, é salvação. Glória a Deus. A Bíblia diz, do que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua? O que adianta ir para o inferno, ter iate, tendo casa na praia? Não tem nenhum problema. Acho muito legal casa na praia. Os irmãos que tem aí, é muito bom de vez em quando na praia mesmo. Estou dizendo que isso é errado. Só estou dizendo que a essência do Evangelho não é isso. A essência do Evangelho não é carrão. A essência do Evangelho não é cabine dupla. A essência do Evangelho não é ostentação. Isso a gente desce o pau no funk, ostentação. A gente desce o pau agora no novo, o pagode, ostentação, o sertanejo, ostentação. Pois é, meu irmão, notícia ruim para você. Agora tem um Evangelho de ostentação também, onde abençoado é quem ostenta. Olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tal, comprei isso, comprei aquilo, né? O Evangelho de ostentação. Mas não é esse Evangelho que aprendemos de Cristo. O Evangelho que aprendemos é ser nova criatura, é ser transformado. Muitas dessas pessoas não têm nem certeza de salvação. Chegar para eles e falar assim, você já nasceu de novo? Ele não sabe nem o que é isso. Nascer de novo? Nunca morri. Porque isso não é pregado para eles. Muitas pessoas infelizmente vão ir para o inferno dentro de igrejas. Pessoas que se sentam na igreja. Tem aqueles filmes que o pessoal gosta de mostrar sobre a vida de Cristo, o arrebatamento. Você já viu que sempre tem crente que fica nos filmes? Tem até pastor que fica. Tem um filme lá que o pastor está pregando, o povo sobe e o pastor fica. Eu não quero ficar não, pelo amor de Deus. Tinha até uma pegadinha que o pessoal fazia, né? Quando Jesus voltar, quem vai ficar contente aí? Ah, você sai desperto também não. Eu não vou ficar contente, eu vou subir contente, eu vou ficar contente. Né? Mas infelizmente esse Evangelho está sonegando a verdade das pessoas. Elas não sabem o que é nascer de novo. Aliás, existem líderes de igrejas por aí que proibiram seus pregadores de usarem a palavra pecado. Olha, não usa essa palavra não, porque ela é muito ofensiva. Essa palavra aí, as pessoas não gostam de ser chamadas de pecadores. Não existe salvação se a pessoa não reconhecer que é pecador. Não existe. Ninguém pode ser salvo se ele não reconhece que é pecador. E aliás, Jesus disse o seguinte: eu vim ao mundo para dar a minha vida em resgate dos pecadores. Glória a Deus. Se você não é pecador, então Jesus não veio para você. Mas se você reconhece que precisa dele para salvação, ele vai te receber de braços abertos e vai salvar a sua vida, né? Esse é o Evangelho que nós temos que pregar para as pessoas. Não estamos pregando Evangelho de miséria não, porque nós queremos que Deus abençoe as pessoas, nós queremos que Deus supre, nós queremos que Deus faz maravilhas, mas em primeiro lugar, Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que veio para resgatar para si as nossas almas. E quando alguém é salvo, você sabe o que acontece? Ele passa a ter um relacionamento com Deus. Agora você fala com Deus, você percebe que Deus está te ouvindo. Agora você leva os seus problemas a Deus. Você tem um relacionamento com Ele. Você conversa com Ele todo dia. Só quem é salvo pode fazer isso.
quem não é salvo faz da religião o seu Deus. Ele transfere para o sacerdote o relacionamento dele com Deus. Fala lá com Deus, pede por mim. Não. Fala para o irmão, está escrito que o véu se rasgou de alto a baixo, e um novo e vivo caminho se abriu para nós, através do verdadeiro véu, que foi a carne de Jesus rasgada na cruz. Significa, meu irmão, que a presença de Deus está escancarada para você o tempo todo. A hora que você quiser, você pode chegar a Deus. Para você ir no médico, tem que marcar consulta e esperar. Para ir no dentista, tem que esperar. Mas para falar com Deus, pode falar a hora que quiser. De manhã, de tarde, de noite. Fala para o irmão, e Deus está com você todo dia e o dia todo. Uma outra palavra que também faz parte da doutrina dos apóstolos, que esses cristãos criam com esse afinco nesse ensinamento, nessa verdade. Eu teria mais duas, mas eu vou tentar aqui resumir, né? Além de evangelion, além de querigma, nós temos também, nós podemos chamar de didaquê apostólico. Tem o didaquê e tem a paideia, essas outras duas palavras que eu não vou poder entrar tanto. Mas o didaquê eram os ensinamentos para você conhecer e viver a presença de Deus. É por isso que Paulo escreveu epístolas, para explicar as coisas. É por isso que Pedro escreveu epístolas para explicar. Tudo aquilo ali é didaquê. Tudo aquilo antes de ser escrito foi ensinado, foi dito, só depois que foi registrado. Antes aquilo foi ensinado corpo a corpo, foi ensinado através de cartas que corriam pelas igrejas, e essas cartas depois foram escritas de maneira oficial e se tornaram a Bíblia que nós temos hoje. Mas esses cristãos, quando diz que eles perseveravam na doutrina, está dizendo o seguinte, que eles queriam sorver os ensinamentos que os levassem a conhecer a pessoa de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a viver a verdade de Deus. Eles não queriam ter uma teoria, eles não queriam um conhecimento simplesmente intelectual sobre Deus, mas é um tipo de conhecimento. Aliás, a palavra conhecer no Novo Testamento, a palavra gnosko no grego, significa, sabe o quê? Conhecer por experiência própria. Fala para o irmão aí, Deus quer que você o conheça, não pelo que os outros falam, mas que você o conheça pessoalmente. Lembra de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Antes Jó era uma bênção, só que ele era teórico, ele não experimentava intimidade com Deus, mas depois da prensa que ele passou, ele se agarrou nessa intimidade, nessa busca pessoal de Deus, e foi isso que o sustentou, e ele chegou e venceu no final, né? Então, nós somos chamados a experimentar o didaquê de Deus, a didática de Deus, o ensinamento de Deus sobre si e sobre a vida que temos que viver na presença dele. E aqueles primeiros cristãos não abriam mão disso. O que eles aprendiam, eles buscavam viver. Aquilo que eles chegavam ao seu conhecimento, eles queriam experimentar. Quando alguém chegava e ensinava para eles o seguinte: olha, Deus é Deus poderoso, agindo Deus, quem dirá? Né? Efésios 3:20, né? Que o poder de Deus, né? É infinitamente mais do que podemos, né? Pedir ou pensar. Quando eles aprendiam essas coisas, eles queriam experimentar isso. Opa, eu quero experimentar esse poder infinito, eu quero. E eles começavam a perseguir as coisas que aprendiam. Hoje as pessoas ouvem, não, glória a Deus, dão uma cena para o céu e ficam por isso mesmo. Elas não se lançam no conhecimento que recebem. Elas não se lançam numa busca. Depois de um culto de domingo, você sabe o que tinha que acontecer? Você pode sair, comer sua pizza, curtir sua família, mas depois, naquele dia, no outro dia, nosso coração te tem inundado com essas coisas que a gente ouve. Senhor, eu quero viver isso. Ah, Senhor, eu quero experimentar. Senhor, age na minha vida, aquilo que eu aprendi ali. Senhor, eu quero isso na minha vida. Eles não se contentavam em saber, eles queriam experimentar a verdade.
E a essência do didaquê não é transferência de conhecimento, mas é transferência de vida. Os apóstolos viviam e ensinavam o que viviam, e as pessoas queriam aprender e viver o que era aprendido por elas. E essa é a palavra. E a última palavra, paideia, que é uma palavra que significa paidia, né, em algumas traduções, significa mentalidade ou cultura, jeito de estilo de vida. E isso é ensinado na doutrina dos apóstolos, como o cristão tem que viver, como é que ele tem que se comportar. Nós temos uma nova cultura agora. Por exemplo, as pessoas têm culturas de acordo com aquilo que elas vivem. Um empresário, de repente, a cultura dele é acordar, vai para a mesa de café, ele faz sua higiene, vai para a mesa de café e vai ler o jornal, ou vai assistir o jornal na TV. Um jogador de futebol acorda, começa a ler de tarde, vitaminas, coisa e tal, e depois vai para o seu treino. E as pessoas têm estilos de vida. Nós, como cristãos, estamos no mesmo mundo que as outras pessoas estão, mas nós temos uma outra paideia, nós temos uma outra cultura. Por exemplo, nos nossos hábitos tem que estar presentes a oração, a meditação na palavra, os hábitos de interceder, orar por pessoas que estão precisando. Então, na doutrina dos apóstolos, o que era ensinado é que os cristãos procuravam viver. Eles abandonaram vários hábitos que tinham, porque se tornaram cristãos. E muitas coisas se tornaram choque. Eu quero aqui terminar. Mas, por exemplo, por que o Natal é dia 25 de dezembro? Obviamente não é o dia que Jesus nasceu. Mas esse dia no Império Romano era o dia do Deus Sol. E todo o Império Romano e os países e as culturas que estavam sob domínio romano, no dia 25 de dezembro, tinham que adorar. Era feito um culto ao sol, eles ficavam ali reverenciando, adorando o sol, como se o sol fosse um Deus. Os cristãos se negaram a fazer isso, começaram a ser perseguidos, e muitos morreram em dias 25 de dezembro, há milhares de anos atrás, porque os cristãos fizeram, sabe o quê? Para nós, esse é o dia do sol da justiça, que é Jesus. Eles adoravam publicamente Jesus naquele dia, enquanto os romanos, outros povos, gregos, adoravam o sol, os cristãos adoravam Jesus. Eles usavam o texto de Malaquias, que nascerá o sol de Malaquias capítulo 4, se não me falha a memória, e sobre todos aqueles que creem, esperarem, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação sobre suas asas, e saireis como bezerros da estrebaria, e saltareis de alegria. Então eles usavam essa passagem para dizer que eles adoravam naquele dia o sol da justiça, que era Jesus. E por isso que esse dia nos é caro. Eu vejo a igreja por aí que dizem: não tem nada de Natal, não comemoramos nada disso aí não. Mas muitos cristãos morreram por adorar Jesus no dia 25 de dezembro. E o que nós temos que fazer dia 25 de dezembro? Adorar o nosso Deus. É por isso que nós fazemos culto, fazemos musical, exaltamos a Jesus e declaramos que Ele é o sol da justiça, que trouxe salvação sobre as suas asas. A igreja, ela influencia a cultura, a igreja, ela resgata a cultura, a igreja, ela impõe a sua cultura espiritual de vida, ela assume a posição. O cristão não pode ter medo de falar que é cristão, ele não pode ter medo de declarar Jesus diante dos homens. Essa é a nossa vida, esse é o nosso estilo de vida. Nós assumimos Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa vida. Exaltado seja o Senhor. Vamos lá. Queria convidar você a ficar de pé, nós já estamos encerrando. Quero que você ponha a mão no seu coração agora. E eu quero que nós terminemos esse culto falando isso para Deus. Eu quero viver e eu quero honrar a doutrina dos apóstolos. Eu quero, na minha vida, ser um proclamador de Jesus. Eu quero ser alguém que tem o querigma apostólico. Eu quero ter o evangelion apostólico. Eu quero pregar o evangelho de verdade, nesse evangelho de Araque que está por aí. Esse evangelho do nome de Jesus é só um meio para se conseguir coisas. Irmãos, Jesus não é meio, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, é o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que tudo que existe foi por causa dele. A Bíblia diz que é por meio dele, é por ele, é para ele todas as coisas. Mas alguns estão tratando Jesus só como meio para conseguir coisas, só isso. Não,
nós sabemos quem Ele é. Vamos pregar e vamos viver a verdade. Nós queremos viver o didaquê apostólico. Queremos aprender as coisas e viver essas coisas. Não só saber essas coisas, mas viver a verdade de Deus que nos é pregada e nos é ensinada na casa de Deus e por outros meios que Deus usa. E por fim, nós queremos ter uma cultura modificada. Eu não tenho que viver como as pessoas vivem. Eu não tenho que fazer o que elas fazem. O jovem tem que ir para a balada para ser feliz. Não, nós somos felizes porque temos Jesus. Nós não precisamos de uma noitada com mulheres para sermos felizes. Nós não precisamos de bebida para sermos felizes. Nós não precisamos de drogas para sermos felizes. Nós temos alguém que preenche a nossa vida. Ele é suficiente para mim. Aleluia, Jesus. A nossa vida tem que revelar isso. Tem que mostrar que nós estamos vivendo uma cultura de gente que vai para o céu. Uma cultura de gente que não tem medo de estar na contramão. Enquanto o mundo mente, nós falamos a verdade. Enquanto o mundo odeia, nós pedimos perdão, nos consertamos e amamos. Enquanto o mundo adultera, trai, destrói a família, nós investimos nos nossos relacionamentos, nós amamos nossas mulheres, nós abençoamos os nossos filhos. Enquanto no mundo você tem que ser espertinho para ter vantagem em tudo. Não, eu só quero o que Deus tem para mim. Eu não quero prejudicar ninguém para ter nada. Eu sei que Deus tem um quinhão, uma herança para cada um de nós nessa vida. Não precisamos fazer nada errado para ter o que Deus tem para nós. Põe a mão no seu coração.